Queria que você se apresentasse para o pessoal, né? Quem você é, onde você mora, o que que você faz. E aí a gente começa o nosso bate-papo. Tá bom. Bom, meu nome é Jéssica. Eu atualmente trabalho junto ao Projeto Alfa. Eu faço parte da coordenação nacional do projeto. Depois eu explico um pouquinho mais. O projeto ele é lá de fora e veio para cá. Mas atualmente eu atuo nesse Projeto Alfa. Também sou catequista da paróquia junto com a tia Cida. A tia Cida tá aqui, eu vi. Gente, tia Cida é maneira de falar, tá bom? Ela é super jovem e tudo mais. Mas a catequista junto também, eu aprendi com ela tudo. E que mais? Bom, e antes disso, eu trabalhava também como jornalista. Sou jornalista ainda, mas não de carreira, né? Não permaneço nela. E desde que eu acabei conhecendo o Rafael, o pessoal da paróquia São José, esposo da Virgem Maria, numa missa que eu fui do Dom Jorge, eu ia falar Dom Rocha, que é assim que a gente chama, porque é Padre Rocha aqui que a gente chamava, né? E que é o Bispo de Santana. E aí, enfim, eu acabei indo lá para falar para ele sobre a coordenação, que eu tinha passado num processo e me tornei coordenadora do projeto. E aí ele já me apresentou todo mundo e tudo mais, mas graças a Deus, foi ele que me trouxe, assim, que me mostrou, que me apresentou Jesus, sabe? Foi ele que me aproximou de uma maneira que eu não tenho palavras para explicar e para expressar o quão ele me ajudou nessa aproximação e na intercessão em tudo que hoje em dia, graças a Deus, eu estou tão próxima a Jesus, tão próxima a conversar com Nossa Senhora, a conversar com o Espírito Santo, sabe? Falar, interceder, conversar com ele. Isso tudo foi graças ao primeiro caminho que Dom Jorge iniciou ali. Dom Jorge, que é nosso bispo agora, né? E você, na verdade, conheceu ele ainda como padre, né? Ele era seu pároco, não é isso? Perfeito. Ele era pároco aqui da região do Jaguaré, né? Aqui em São Paulo, da Sagrado Coração de Jesus. Atualmente, a tia Cida aqui. Obrigada, tia Cida. A internet não tá ajudando muito, mas obrigada pela intercessão, tia Cida. E sim, ele era pároco aqui da Paróquia Sagrado Coração de Jesus no Jaguaré. E um amorzinho, ele sempre foi muito à frente da nossa paróquia, assim, sempre tentando unir os jovens, sabe, de todas as formas que ele conseguia e podia, que ainda a gente ficou na região um tempo sem bispo da região, ele também ajudou nessa parte, nesse meio tempo que a gente ficou sem bispo. Então ele se dividia em 1000 funções e ainda assim conseguia dar conta ajudando a paróquia. Ah, que legal. Muito bom também, porque assim, a gente, desde que Dom Jorge assumiu, a gente não teve ainda muitas experiências com ele, né? Foram poucas, né? Porque aí veio a pandemia e a gente não conseguiu ainda interagir, né? Então você está trazendo um pouquinho do coração do nosso bispo, que a gente conhece já, mas não tão próximo ainda, né? A gente já consegue perceber esse humor dele, que ele é sempre bem-humorado, né? Sempre gosta de umas piadas, mas sempre trazendo a gente para a verdade do Evangelho, né? É isso. Ele tem uma maneira descontraída, porque eu falo, né? Antes de eu me aproximar tanto de Jesus, gente, eu fazia de tudo, então eu ia para festas e tudo mais. E eu lembro que antes mesmo de acontecer todo esse processo de entender mesmo a conversão e tudo mais, às vezes eu ia para a missa e no meio da homilia dava aquela, sabe, dormida assim e ia. E o Dom Jorge, ele vinha, às vezes, no meio da homilia com algo engraçado que não deixava você, sabe, descansar os olhos ali. Era algo que te mantinha ativo a todo momento. Então, ele tem essas... Eu acho muito engraçado. Ele fala do Grêmio
como ninguém, assim. Ele tem até, sei lá, uma parte lá com o pessoal do Grêmio, que eu não entendo muito de jogo, mas falou do Grêmio, você ganhou o bispo. Isso eu já falo. Ó, a gente já sabe como vai trazer o bispo, então. Colocar a bandeira do Grêmio na frente do encontro. Muito bom. Fala Já do Grêmio. traz ele. Isso. Não fala de outro time. Não, mentira, pode falar assim, não tem problema não. Ele vai ficar feliz do mesmo jeito. Ô, Jéssica, antes da gente começar, né, a se aprofundar um pouquinho mais no projeto, né, na sua experiência com jovens, eu queria trazer aqui para nossa partilha um trecho do Diário de Santa Faustina, né? Na divulgação da live hoje, eu trouxe uma frase de Santa Catarina de Sena, né, que ela fala que se a gente for, né, nós jovens, né, como eu disse no nosso encontro, eu já estou mais para a idade adulta, né, do que jovens. Isso não tenho problema com isso. Mas é que a gente vai, é normal, né? Normal envelhecendo e amadurecendo. Isso faz parte do processo. Eu também não sou fã daquela pessoa que quer ser jovem o resto da vida no sentido de imaturidade, né? A gente tem que ter a força da juventude, a garra, mas não a imaturidade, né? Enfim. Santa Catarina de Sena fala que se a gente jovem, né, for para ser aquilo que Deus manda, a gente vai colocar fogo no mundo, né? Mas esse fogo é o fogo do Espírito Santo, né? É o fogo da santidade, né? É o fogo que vem de Deus. E às vezes, né, é normal da juventude colocar fogo, nem sempre do jeito certo, né? Nem sempre do jeito santo. E é legal o trecho que eu vou trazer aqui do Diário de Santa Faustina, porque às vezes a gente tem a ideia de que santidade é algo para ser vivido quando você é velhinho, né? Quando você tá mais velho, aí eu vou ser santo, né? E na verdade, quando a gente olha para os santos da igreja, eles se determinaram a viver a santidade na tenridade, né? Assim, na juventude mesmo, né? Escolheram por Jesus na juventude. Você vê São Francisco de Assis, ele era jovem. Santa Clara, né? Tantos outros santos. A gente tem agora mais próximo do nosso tempo o Beato Carlos Acutis, né? Você fala assim, nossa, que jovem, né? Então, essa decisão por Cristo, ela não é tardia, né? Como muitos pensam ou deixam, né? Deixam para a sua vida, né? Para viver depois. Às vezes até no atuar dentro da igreja. Quando eu tiver de idade, quando eu tiver aposentado. Parece que quem vive na igreja é só desocupado, né? Às vezes a gente tem essa impressão, né? Tá desocupado, então você vai viver na igreja, né? E quando não é. Todo mundo que atua na igreja tem vida normal, trabalha, né? Tem suas atividades, tem seus filhos, enfim. E o que eu quero trazer com isso, para o início da nossa partilha, é entender que a santidade, o desejo, pelo menos, né, o desejo de ser santo, tem que arder no nosso coração desde cedo. Não só quando a gente é mais velho ou deixar para mais tarde, né? Como se, igual a gente fala, né? Jesus é misericordioso, ele nos espera, ele é paciente. Mas quanto tempo será que ainda temos? Ou quanta coisa boa a gente pode fazer na nossa juventude, né? Com a nossa força, com a nossa garra, né? Com os nossos conhecimentos, como ontem mesmo o padre falou, né? Na universidade, na faculdade, com os conhecimentos que a gente tem, articulando para trazer o reino de Deus, né? Trazendo o reino para mais próximo das pessoas. E aí esse trecho de Santa Faustina, ela começa assim, né? Aos 18 anos, fiz um insistente pedido aos meus pais para que me deixassem entrar num convento. Perceba, aos 18 anos. Ela tinha 18 anos quando pediu insistentemente aos pais dela para entrar no convento, né? A recusa foi decisiva. Depois dessa recusa, voltei-me às vaidades da vida. Passei a viver uma vida de vaidades, não prestando nenhuma atenção à voz da graça. Embora minha alma não encontrasse satisfação em nada disso,
O contínuo chamado da graça era para mim um grande sofrimento, que eu procurava abafar com diversões. Evitava interiormente a Deus, voltando-me com toda a alma para as criaturas. Contudo, a graça do Senhor venceu a minha alma. Diário de Santa Faustina, número 8. Bem no comecinho do diário, né? Ela está contando o início da vida dela. Então ela mostra, né, o desejo de Deus logo no início. Isso também acontece com muitos de nós na caminhada, né? Às vezes tem um primeiro encontro, depois vai esfriando, né? E aí vai caindo nas vaidades, vai caindo nas diversões, igual ela falou. Ela buscava as diversões para abafar, né, aquilo que a alma dela já tinha experimentado Deus. E aí depois ela foi buscar em outras coisas, até que enfim ela deixou ser vencida novamente por Deus. Então, começa daqui, né, essa reflexão de Santa Faustina, e eu quero trazer essa reflexão a quem nos escuta, que não deixemos para amanhã e vivamos a nossa juventude na graça de Deus, né? Vivamos na presença de Deus. Isso é muito importante, entender que a santidade não é um projeto para amanhã, já que a gente vai falar de projeto, né? Não é um projeto para amanhã, é um projeto para hoje. Bem, já falei demais, agora é com você. Imagina, Rafa, eu adorei o que você trouxe, de verdade, porque assim, né, eu acredito que, se elas ainda conseguem me acompanhar por conta da minha internet, que oscila um pouquinho, mas eu tenho 2 crismandas aqui que eu vi que entraram, a Bruna, que é minha crismanda e afilhada, a Elô também, e elas não me deixam mentir do que você falou, como exemplo de Santa Faustina, que trouxe em seu diário essas palavras, mostrando uma coisa que acontece muito com jovens, e que eu vi até em uma apostila que a gente estava estudando com o Padre Pedro, daqui da paróquia, que na iniciação da vida cristã, eles mostram muito a dificuldade do jovem. E o jovem hoje em dia, né, até 24 anos ele ainda é jovem, ainda está na fase da adolescência. Hoje em dia aumentou um pouquinho esse número, né? Antes pra gente era um pouquinho menor esse número, mas hoje em dia os 24 anos ainda está na fase da adolescência, e mostra essa dificuldade do jovem de lidar com a transição que vem da infância, em que tudo estava certo, em que era um mundo colorido e tudo mais, em que ia para catequese, os pais levavam, ia lá, brincava, estava tudo bem. E aí vai vindo uma transição em que eles não entendem muito os pais, começam a falar que os pais estão errados, que a família está errada, que ninguém compreende, começa uma confusão, e até mesmo na apostila eu tinha colocado essa parte, né, que é uma visão de mundo que muda, a interação com a informação que chega, ela se altera também. Então, a partir desse conflito que tem, muitas vezes, eu não digo 100%, mas a gente, em nossas paróquias, eu acredito que na minha, na sua e em diversas pelo mundo, a gente pode provar isso, é muito difícil conseguir que na adolescência Jesus vença, principalmente porque é tanta informação, é tanto mundo que vem para eles, né? É tanta coisa que parece que o de fora está mais correto. O de fora, e o de fora vai ser sempre mais atrativo, né? Mais divertido, né? Mais divertido, mais legal. Eu não entendo o que vocês falam, vocês não me entendem também, ninguém sabe o que eu sei. E é uma fase complicada que muitos se afastam, porque eu aqui, catequistas de Crisma, né, do Crisma, a gente lida com esses adolescentes que estão nessa fase de transição, a gente fica com eles por 2 anos e às vezes o mundo vence. Por que o mundo vence? Porque a gente tenta fazer deles ferramenta de Deus, né? A gente tenta mostrar para eles o que é a ação de Deus, a ação do Espírito Santo neles, para mostrar a graça. Porque assim, esse negócio que você falou lá no começo, não é do senhorzinho, senhorinhas, sabe, que vão ficar só na igreja. A gente também tem que estar lá, e desde sempre, porque Jesus, ele não dá uma carga maior do que você pode aguentar. Isso você pode ter certeza.
E de acordo com a sua idade, às vezes parece muito difícil, mas calma. Mantenha-se perseverante, porque eu acho que com esse negócio de querer tudo muito instantâneo, né? Muito rápido, tudo é muito rápido lá fora, tudo é muito rápido no mundo. Então, quando você está entrando na igreja, você olha assim e fala: nossa, eu me converti num retiro. Eu quero sentir isso todos os dias e todos os dias serão super legais e divertidos. Calma. Mantenha-se perseverante. Mantenha-se no caminho, vá aprendendo. É tudo uma evolução que você vai ter durante a sua caminhada na igreja. E aí é isso, né? Jesus conseguiu mostrar para a Faustina, né? Eu às vezes tenho uma leve falha de memória. Se eu falar alguma palavra errada, por favor, me corrija. Mas esse negócio de conseguir resgatar e a perseverança que ela teve, né? Ela ainda viu o mundo, mas ainda assim ela se manteve próxima a Jesus. E isso é muito legal de mostrar, assim como Carlos Acutis, assim como diversos outros que a gente tem como modelo, né? Eu, como Jéssica aqui, eu tento sempre mostrar, por exemplo, o projeto, não a minha vida exatamente, assim, porque eu acredito que nós todos estamos em processo, sabe? Sempre somos constantes cristãos em processo. Eu não sou a pessoa que é o exemplo que fala, nossa, Jéssica, não. Mas eu quero ser a pessoa que vai te ajudar. Eu quero ser aquele meio, a ferramenta que vai te ajudar a ligar e acabou. E aí é você e Jesus. Uma das coisas que, só para finalizar, concluir esse pensamento, que eu falo muito no Crisma, eu falo muito no que a gente participa, com os crismandos, com todos que participam do projeto, eu falo, olha, encontrou Jesus? Encontrei. Então tá bom, a partir de hoje, você olha para Jesus. Você não olha para Jéssica, porque os jovens eles precisam muitas vezes, né, de alguém que traga eles e eles participem da paróquia. E aí, a partir do momento que você se encontra, olhe para Jesus. Você não vai olhar para mais ninguém. Sua conversa agora é com ele. Porque o homem é o homem. O homem tem pecados, tem gafes, tem tudo. Mas Jesus é o mais puro. E é a chama que vai acender o seu coração a todo momento. Constantemente durante toda a sua vida. E se você cair, quem te ajuda é ele. Não tem outro ser. E esse encontro com Jesus, ele é muito importante, né? E que a gente vai reconhecendo muitas vezes na trajetória. Eu escuto muito isso hoje em dia, né? De pessoas mais velhas. Olha, se eu tivesse o conhecimento que eu tinha lá, que eu tenho hoje, eu não teria feito, né? Eu não teria vivido aquilo, enfim. Eu teria traçado um outro caminho para mim. Mas a misericórdia ela é tão bonita, né, na nossa história, que a gente é permitido não viver de novo. Não é viver de novo, mas Deus vai nos dando vai nos dando a graça, né, de caminhar com Ele, deixar com que Ele vá transformando o dia a dia, né? Isso que você traz de não ser às vezes a gente quer uma ruptura completa, né? Pronto, ou aquela sensação todos os dias, né? Todos os dias eu tenho que me sentir... Quando a gente fala muito no encontro de jovens, que quando a pessoa termina o encontro, queria todo mundo morasse ali, vivesse ali, mas eu confesso que se a gente fosse viver ali, morar ali todos os dias, a gente ia então conviver com os nossos defeitos. E ali sim a gente ia aprender a amar também, né? Porque aí a gente ia conviver com as nossas fraquezas, né? É igual a vida em comunidade, nas paróquias. Eu sempre trouxe isso, assim, gente, não venham aqui achando que aqui tá todo mundo perfeito já. Na verdade, a prática do amor se dá em amar o que é imperfeito. É aí que a gente cresce na caridade, né? A gente saber da limitação do outro, a gente às vezes não gostar, porque há uma outra grande dificuldade na nossa compreensão, até mesmo da compreensão do que Jesus ensina, é que ele nos pede para amar e não para gostar de tudo e de todos, né? São dois verbos diferentes, né? E aí a gente fala assim, se eu não gosto, eu não amo. Não, eu amo, eu sou chamado a amar, não gostar. Gostar seria impossível a gente gostar de tudo e de todos, ou de tudo em todo, né?
A gente pode amar, você ama seu pai, não ama? Você ama sua mãe, não ama? Mas tem alguma coisa que ela faz que você não gosta. E tem alguma coisa que você faz que ela também não gosta, né? Então, gostar e amar são coisas diferentes, né? E todo esse processo, eu acho que é muito importante, porque na juventude, como você bem falou, a gente, juventude, somado com o mundo de hoje, imediatista, né? Tudo agora, tudo, a gente às vezes esquece, né, desse caminhar contínuo. É muito mais importante eu caminhar continuamente do que eu simplesmente ter uma única experiência de e acabou, né? É como um fogo que acende e depois apaga, né? Então, não, eu prefiro ser uma chama pequena acesa, né? Igual minha vela que tá aqui acesa todos os dias nessas lives, o pavio dela é tão... Eu não sei nem como ela tá acesa, mas ela tá lá, todos os dias. Chama fraquinha, mas todos os dias ela tá ainda acendendo. Então, é mais prudente e até mais santo, digamos assim, caminhar e deixar com que Cristo vai nos moldando dia a dia, do que a gente querer que as coisas mudem do dia para a noite, ou mesmo querer só viver de experiências grandes, milagrosas, né? São Padre Pio, que é um santo também muito próximo do nosso tempo, né? Ele é muito reconhecido pelos seus grandes atos, né? Grande mística, digamos assim, né? Mas o que ele fazia era fazer o cotidiano ali todo dia, né? Confessava não sei quantas vezes, né? Ficava quantas horas no confessionário confessando as pessoas, rezava o terço não sei quantas vezes, celebrava a missa de madrugada. Ou seja, ele fazia o que ele era para fazer. Ele era padre, então vou celebrar, vou confessar, e era isso que ele fazia. O restante é a graça, né? A graça atuando, né? Então, às vezes... E isso em tudo, né? A gente, essa semana... refletir sobre a vida do casal. O casamento também é cotidiano, também muitas vezes é no dia a dia. E se você quiser viver só o extraordinário, seu casamento vai pro buraco, né? Porque não dá para ficar todo dia trazendo flor para casa. Então, assim, é aquilo, a gente perceber Jesus Cristo no caminhar, né? No dia a dia, né? Gosto muito do evangelho do discípulo de Emaús, né? Ele estava no meio do caminho, mas eles não estavam percebendo ele lá, né? Então... é isso, né? Sei lá. Não, foi demais a reflexão que você fez. E, bom, para não me estender, senão eu começo a viajar aqui. Eu estava até comentando hoje, quando a gente fez o encontro no Crisma, eu falei assim, gente, eu pego um ponto, às vezes eu falo, nossa, eu tenho curiosidade desse ponto. Na hora que vai ver, são 3 horas da manhã e eu ainda estou estudando uma coisa, porque eu já comecei a encontrar outra e outra. Eu falo, não, Jéssica, foco. Mas, de tudo que você falou... o que eu resumo é a perseverança em manter essa chama que você falou, essa chama que a gente comenta agora, acesa a todo momento. Em que, de pouquinho em pouquinho, porque tem dia que você vai falar assim... eu lembro de eu vou falar como eu falo com os jovens, tá bom, gente? Porque eu falo muito com os jovens, então eu vou falar do mesmo jeito aqui. Mas eu falo muito que tem um meme na internet que a pessoa fala, poxa, eu tô com tanto sono... que eu começo a trocar até quando eu rezo o Pai Nosso. Que na hora que vai agradecer, vai falar as coisas, acaba trocando. Aí eu tenho muito essa frase guardada que o que está no seu coração? Você realmente tentou rezar? Foi realmente uma aproximação que você tentou? Ok, dormi rezando, mas você fez isso porque você falou, não. Agora que eu estou super cansado, já fiz tudo da humanidade que eu precisava fazer, aí eu vou... rezar agora porque aí eu sei que eu vou dormir, ou você involuntariamente, porque realmente no seu dia teve muitas coisas para fazer e você falou, poxa, agora eu tô cansado, agora eu vou dormir, e agora eu vou ajoelhar aqui e rezar e no meio da oração você dormiu. Você não tem que falar isso para mim, né? Eu sempre deixo isso muito claro para eles, do tipo, olha, quem sou eu? Você não precisa falar isso com a tia Jéssica, você precisa falar isso com Jesus. É você conversando com ele e falando assim, olha, eu estou rezando aqui para o Senhor, agradecendo pelo meu dia, pedindo bênçãos para o dia de amanhã, agradecendo pela saúde da minha família, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Que está super complicado. Então,
como que está o seu coração com Jesus. E aí o seu coração, você vai trabalhando com ele através de como? A confissão que você estava falando. Todo esse trabalho que você faz, toda essa aproximação que você tem com Jesus. Porque aí é complicado, né? Quando, para finalizar, eu penso assim, é complicado você ficar o tempo inteiro deixando de lado, e aí quando o negócio complica, que aí você já tá mais senhorzinho, aí você fala, ai meu Deus, agora o negócio é sério, agora eu estou com medo. Não, por que não você se aproximar dele agora para você viver em graça uma vida inteira? E aí chegar lá, quando você estiver senhorzinho, você só sorrir e falar assim, o que chegar agora é graça. O que se Jesus quiser agora, ou quiser depois, tá tudo bem. Eu tô próximo a ele e eu sei que o meu lugar é o céu, sabe? Isso que é mais legal. Enfim, não vou falar muito não. São os nossos dias consumidos, né? Eu muitas vezes aqui na paróquia, na realidade que eu vivo, né? Muita gente me conhece desde mais novo, né? Então, igual na São José, eu tô desde 2005. Então, eu entrei na paróquia com 15, né? Vinha de outras paróquias, mas então tô com 31, já fazem 16, né? Isso mesmo? Isso mesmo. 16 anos. Tenho mais tempo de paróquia, mais da metade da minha vida na São José, né? E aí, muitas vezes, né, alguns falam assim, me enxergam, né, como o jovem que tá ali ainda, né, enfim, fazendo o que tem que fazer, né? É isso que eu falo, né? A vida cotidiana, nada extraordinário, não. Mas, desde pequeno, né, eu estava ali fazendo o que era para fazer. Porque eu entendo que eu quero ter uma vida de graça, como você falou, né? Eu não quero ter... lá na frente, ou mesmo hoje, se Deus me chamar, tipo, o que eu vou oferecer, né? O que eu vou oferecer para ele? O que eu tenho nas minhas mãos, né? Talvez eu ainda tenha muito pouco, mas eu já posso dizer, olha, eu rezava o terço nas casas, eu ajudava quem precisava, né? Tipo, não que Deus vai fazer isso quantitativamente, né? Não é isso que ele vai fazer. Mas como o Santos nos ensina, né? Ele vai olhar o tanto de amor que a gente colocou em tudo aquilo que a gente fez, né? Quanto de amor a gente se dedicou. Eu posso limpar o chão da igreja, mas se eu estou fazendo por amor e com amor, é o que interessa, né? Não precisa ter grandes cargos, Não, isso aí passa. Tudo isso é vaidade também, vai passar, né? Então não interessa nada disso. Né? O que interessa é o amor que a gente coloca nas coisas que a gente vai fazendo durante a vida. Mas é bom quando a gente vai... não é acumular, mas é quando a gente olha para trás e a gente fala assim, nossa, eu tenho tantas experiências que eu não consigo descrever hoje uma. Eu não consigo dizer, foi aquele dia. Né? Não, foram muitos dias, foram tantas experiências, tantos encontros com Deus, tantos momentos fora do cotidiano, mas assim, foram muitos que eu falo assim, como que pode a gente querer viver isso só lá na frente? Como que pode a gente deixar isso só para depois, né? É viver aquilo que Deus nos propicia a cada instante. Hoje mesmo cheguei em casa e falei, gente, as missas voltaram hoje. E quem celebrou lá na minha paróquia foi Dom Odilo. Eu falei, eu tava junto com o meu bispo. Eu tô muito feliz que eu tava junto com o meu bispo, né? Então, assim, olha que alegria, né? Que alegria poder ter vivido isso hoje. Tô feliz, muito feliz, né? É graça. Nossa, Jéssica, eu queria... Desculpa, eu queria que você apresentasse um pouquinho do projeto pra gente. Mas claro. Pode falar o que você tem aí como em mente. Não, eu só ia complementar, que legal que Dom Odilo estava com vocês. Muito bom isso. Aqui na paróquia foi o Padre Pedro, mas eu fui hoje lá. Graças a Deus, né? Poder estar próxima, né? Poder ver Jesus, poder receber Jesus é uma coisa muito... É uma graça muito grande. Nesses tempos que a gente vive, amém que abriu, amém que a gente pode participar, todos com segurança, todos, né? Com os tempos atuais, a gente precisa disso. E
como última observação, você falou de servir, né? Porque nossa, faz muito tempo que você estava na paróquia. Que legal que você tem todo esse trabalho, Rafa. E eu já chamo de Rafa, né? Agora que eu percebi, Pode perdão. Mas uma das coisas que eu batia, né? Perdão a expressão da palavra, mas que eu frisava muito junto com a tia Cida, que a gente falava muito dos talentos. Qual talento que Jesus te deu? Você está aproveitando ele? Mas, Jéssica, eu não gosto de conversar, eu não gosto de... Tá tudo bem, você não precisa. Conforme eu comecei no Projeto Alfa na paróquia, que foi apresentado e tudo mais, o meu trabalho era dar play no computador. Eu dava play, dava pause, play e pause. O computador não era meu, a minha função era nenhuma. Às vezes, claro que a gente vai fazendo muitos trabalhos, né? Assim como de São Mateus a gente fala que o trabalho é muito, mas os trabalhadores são poucos. Então, a gente vai se dividindo. Mas eu era a pessoa que limpava o salão da paróquia, junto com outras pessoas, claro, mas, sabe, a minha função era aquela. E eu não estava lá para reconhecimento do meu trabalho. A maior grandeza é ver o encontro de Jesus com aquelas pessoas, né? Isso que eu achava incrível. E eu não vou falar muito porque eu vi a hora agora e já já falei. Eu nem vejo a hora aqui, eu não tô nem vendo o tempo passar. Não, tá certíssimo. E tá tão bom, né, conversar, gente. Hoje em dia é tão bom conversar um pouquinho e tudo mais. Bom, agora eu vou falar do projeto, né? Vou falar do Projeto Alfa. Vou mostrar um cartãozinho aqui que eu tenho, que é o símbolo do Alfa, é uma interrogação, né? E aí, começando pela interrogação, basicamente se você tem perguntas, sejam elas quais forem sobre a sua vida, sobre o que tem além da vida, né? O que acaba, é só isso, a vida é só isso, acabou aqui. Então, esses questionamentos que a gente faz, e às vezes a gente não tem com quem conversar. A gente vai fazer essa pergunta para quem, né? Eu lembro na minha adolescência que se eu perguntasse isso para minha mãe ia falar, que pergunta é essa, menina? Me ajuda aqui, olha a bagunça que tá essa casa, sabe? Eu acho que ela teria que falar, pelo amor de Deus, vamos ajudar aqui que eu tenho muita coisa para fazer. Mas esses questionamentos às vezes ficam na nossa cabeça, seja adolescente ou seja uma pessoa, como eu tinha conversado com você, Rafa, seja um jovem mais experiente, que nós somos, né? Já estamos aqui na casa dos 30, então nós somos esses jovens mais experientes, né? E o Projeto Alfa, ele é uma ferramenta. Ele é só uma ferramenta que vai para a sua paróquia. Você vai lá, se cadastra no site. E essa ferramenta, ela serve para ajudar a sua paróquia a trazer mais líderes, a apresentar Jesus de uma forma mais descontraída. E aí você fala assim, poxa, já fica mais descontraída como? O Alfa, ele é basicamente uma ferramenta que vem em vídeo, que tem todo o conteúdo, de acordo, por exemplo, com a nossa... Deixa eu pegar a palavra aqui para não falar besteira, porque eu sou ótima em trocar nomes. Então, de acordo com o Catecismo da Igreja Católica, por exemplo, ele apresenta muito que a gente precisa ter o encontro com Jesus, principalmente na iniciação da vida cristã, o encontro querigmático, o pré-catecumenato, né? Então, o próprio catecismo fala isso, além, claro, do ritual da iniciação da vida cristã adulta, que é o RICA, né, basicamente, ele também aponta isso, que é o encontro que você tem que ter com Jesus. A partir do momento que você se encontra com Jesus, você vai ter aquele eu vou usar uma palavra básica, mas é aquele ânimo de buscar mais, de ter sede por Jesus. E essa ferramenta, elas são 11 encontros, basicamente, né? São 11 sessões que você faz de vídeo, então são encontros em que você pega uma pessoa, essa uma pessoa ela já tem que ter visto os vídeos, já deve ter experimentado, e essa uma pessoa vai apresentar para o grupo. Você pode fazer em forma de células, que são 6 pessoas. Na nossa paróquia, inclusive, eu acredito que esteja acabando o treinamento que eles estão fazendo. A gente tem um grupo que são cerca de 18 anfitriões, agora que são jovens mais experientes, porque os jovens, eu acho que eles estão tendo tantas aulas online
que eles viraram assim e falaram, nossa, tia Jéssica, tem como eu só ser participante? Eu não queria ser líder. Então a gente tem um grupo de jovens, que é a Giovana, que cuida. E nesse grupo de jovens, hoje em dia tem cerca de 12 jovens que ficam em uma sala em específico. E essa sala, ela serve para quê? Imagina assim, o encontro, ele é basicamente... Ele tem temas, os temas são bem facinhos, assim, são bem tranquilos de serem abordados. É como se você começasse a falar sobre vida, sobre Jesus, sobre a cruz, sobre a fé, oração, Bíblia, assuntos simples. E os assuntos simples começam com questões como, se eu perguntasse para você, Rafael, hoje, Rafael, se você tivesse 24 horas de vida, o que você faria? É uma pergunta tranquila, certo? Uhum. É uma pergunta que você vai virar e você não precisa pensar muito, você não precisa saber disso. E o Alpha, ele te ajuda nisso. Então, por exemplo, ele vai ter 3 pausas, basicamente, durante os vídeos. Os vídeos, eles são completamente embasados na Bíblia. Ele não tem um outro embasamento que fala, nossa, mas tirou da cabeça de quem? Não. O conteúdo, ele é completamente embasado na Bíblia. E todas as abordagens dele são querigmáticas. São essas abordagens que vão te levar ao encontro de Jesus. Mas ele tem um começo muito simples, muito para quem está fora, para quem só tem curiosidade da fé, mas não conhece, não vai para sua paróquia, não tem muito interesse a ser firme, que era o meu caso. Então, ele vai te ajudando a trazer essas pessoas. E aí, nessas pausas, você vai conversando nos grupos, que são essas salas menores, né? Você vai fazendo as perguntas e as pessoas vão respondendo. E durante esse tempo, lembrando que durante os encontros, é completamente necessário que a oração seja o ponto-chave que vai acontecer o encontro. Mas a oração do primeiro encontro, por exemplo, ela não acontece com as pessoas que estão naquele encontro. Ela vai acontecer com os líderes, com a intercessão. Então, o que acontece no Alpha é completamente a ação do Espírito Santo que vai aproximar aquelas pessoas do encontro com Jesus. Então, a chama, ela vai entrando, porque você vai crer, os líderes que estão fazendo aquilo vão crer a todo momento e vão orar a todo momento nessa intenção. Que as perguntas que são respondidas pelos encontristas, que as dúvidas que eles tenham, você permanece em oração para que aquilo... Ai, tinha sido a fã número 1 do Alpha. Porque, sim, a nossa paróquia, ela mudou muito, a aproximação da gente mudou muito, principalmente a minha. Eu sou uma pessoa que mudei muito com o Alpha na questão de parar de pensar que a igreja é algo lá e eu sou algo aqui. Não, eu sou um membro. Eu vou participar porque eu encontrei com Jesus e eu quero ajudar, eu quero ser ferramenta dele da forma que ele quiser. Entendeu? Então, o Alpha, ele vai trazendo essas questões da vida. Tem um retiro, que é o dia Alpha, então você pode fazer no final de semana. A ferramenta, ela é completamente online ou completamente presencial, ou você pode fazer meio a meio. Atualmente, a gente indica completamente online, né? Fica complicado. E nessa ferramenta, ela tem, por exemplo, 3 ingredientes simples além da oração. A oração é o principal, é como se fosse a panela que vai unir tudo. Sem oração, não acontece encontro. E aí, depois disso, tem a comida. Imagina você, eu acho que todo lugar que a gente vai com jovens, se tiver comida, parece que você já encanta o jovem. O jovem já te olha diferente, já se sente atraído. Então, essa é a primeira questão, comida. Mas no online, não tem como. O que pode acontecer é você enviar um saco de pipoca, aquele de micro-ondas, com um docinho dentro, você envia nos endereços de, por exemplo, se você vai fazer um grupo de 6 pessoas, você envia para aquelas 6 pessoas. Ou você os convida mesmo a todo mundo tomar um café, comer com você durante aquele encontro. E depois disso, tem o vídeo, que é como se fosse a palestra, e os bate-papos. Uma das coisas que eu achei muito interessante, porque a Bruna, que é uma das minhas prismandas, ela participou de um encontro e falou assim, poxa, madrinha, eu me senti um pouco estranha, porque o palestrante fazia a pergunta e depois ele veio me perguntar, por exemplo, o que a gente achou da palestra.
o próprio palestrante. Como é que eu ia responder para ele o que eu achei da palestra, senhor? Tá entendendo? Como é que eu ia achar um ponto um ponto não muito legal? Então, a parte mais interessante dessa ferramenta é, o palestrante não tá lá. O palestrante, ele já gravou, você viu o conteúdo como anfitrião da sala, né? O anfitrião que cuida daquela turma. E você vai conversar com eles e não tem julgamento. Vai ter gente que não vai acreditar em Jesus no momento que vai chegar, porque você está trazendo gente da sua comunidade. Então, vai ter gente que vai ter dúvidas, vai ter questões básicas que você vai olhar e vai falar, gente, que pergunta que é essa? Mas é assim. E é assim que vai começar. E não tem... O Alpha, ele é para trazer aquela... Nossa, eu me apaixonei tanto por isso, porque ele traz aquela humildade para você de saber ouvir as pessoas, de ouvir aqueles seus irmãos ali que tá tudo bem, e você traz aquela pergunta que ele fez de volta para as pessoas, e depois dessa pergunta de volta para as pessoas, você consegue, em sua oração, fazer com que aquelas pessoas, durante a semana, elas vão pensando, trabalhando, e acredite, eu posso falar com todas as letras de testemunhos que a gente viu na nossa paróquia, que hoje a gente já está no segundo Alpha em casa, né, que a gente está fazendo online, mas seria o 9º Alpha que a gente faz desde 2017. E o Espírito Santo faz. E eu tenho certeza que faz. Eu falo isso com todas as letras porque eu vejo testemunhos de pessoas que eu nem imaginava, que eu não conhecia. Sabe, eu fazendo um encontro online, às vezes, o nosso primeiro Alpha Online, a gente tinha mais de 130 pessoas, assim, e eu era a moça que não falava nada, eu só dava suporte online, então, eu sou a pessoa que faço vídeo, separa as salas, no Zoom, essas coisas, ajuda a abrir microfone, fecha microfone, eu sou isso. Eu adoro fazer essa parte, é a parte que eu fico mais feliz, assim, em não aparecer. Mas eu lembro que eu fui ajudar nas confissões do Crisma no final do ano passado, e nessas confissões um moço olhou pra mim, sorriu, assim, ele tava de máscara, e falou assim, Jéssica, hoje não tem foto? Aí eu olhei assim, toda sem graça, eu não sabia quem era, né? Eu falei, não, desculpa. Aí ele se apresentou e falou que ele participava do Alpha Online, e desse Alpha Online ele buscou fazer o Crisma de adultos. E por isso que ele estava indo participar das confissões. Então, a gente consegue ajudar pessoas que a gente nem faz ideia. E elas, através daqueles encontros simples, que são simplíssimos os encontros. Se vocês entrarem um dia, por curiosidade, no site, são muito simples. E é tudo gratuito, assim, o que mais me chocava. Porque são imagens cinematográficas, assim. É um conteúdo gravado que você fala, gente, superproduções. E são superproduções que trazem na humildade, na tranquilidade. E na hora que você vai ver, atinge as pessoas de uma forma que você fala, precisamos promover mais isso. Precisamos promover mais porque isso dá um sentimento para aqueles que estão chegando de pertença para a igreja. Eles não são uma pessoa que vai na missa todo domingo e acabou e você não sabe nem o nome. Não, eles são as pessoas que estão indo lá. Então, é o seu João, é a dona Irma, é o seu Reinaldo. Hoje em dia, às vezes, quando eu ia com a Bruna lá pra missa, eu não conseguia sair, às vezes, porque a gente ia conhecendo um e conversando com o outro, que na hora que ia ver, realmente, e é aquilo que a gente conversou no começo. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem defeitos, não sou perfeita. Os líderes, que é o Ismael e a Ana, que são os líderes da paróquia no Alpha, eu sou só a parte de administração, todos nós temos defeitos. Mas o tanto que a gente consegue trazer e resgatar e entregar para Jesus, e o tanto que mudou a vida da paróquia, de trazer pessoas para as pastorais, de trazer líderes, pessoas que falaram, não, eu agora quero ser um enviado, eu quero ser um escolhido. Eu bato no peito e falo assim, olha, aqui, a partir de agora, eu estou mudando a minha vida, mudando a vida da minha família, sabe? E para parar de falar 1 minuto, porque eu já falei demais, mas só para finalizar, uma das coisas que eu vi e presenciei como testemunho, assim, porque tudo isso são coisas que a gente vê, que a gente presencia.
Não sou eu só falando. Tem uma crismanda nossa que ela veio porque a mãe dela fez o projeto, e o projeto são esses encontros e tudo mais. E quando a mãe dela fez, a mãe dela transformou a vida e trouxe a crismanda. Então hoje a gente conhece muitas pessoas que a gente não começa tanto pelo jovem, porque o jovem, às vezes ele precisa do convite de outro jovem para se manter. Então a gente começa pela família. A gente começa pelo pai, pela mãe, pelo irmão, e por aquelas pessoas que foram iniciadas, aí a gente começa a atrair o jovem para que o jovem comece a caminhada. Falei demais? Falei, né? Não. Perfeito, Jéssica. Isso é muito interessante você trazer. Primeiro, assim, a dado de curiosidade para quem está nos assistindo é que esse projeto ele é muito incentivado pelo Dom Jorge, né? Ele é um dos propulsores aí na sua paróquia, né? Pelo que eu sei, né? E ele faz muita força para que a gente também viva ele, né? Aqui, nós somos... no encontro de jovens, nós envolvemos 9 paróquias, né? Que é o setor Medeiros, né? Então, o que me vem ao coração e à mente é assim, às vezes o jovem tem um encontro no encontro de jovens, mas depois não se vincula na paróquia, né? Não se fideliza à paróquia, não se une, né? Então, talvez seja uma ferramenta para as paróquias utilizarem até mesmo, né? Para fazer com que esse jovem se sinta de casa, como você falou, né? Se sinta parte, se sinta membro, né? E que a gente tenha, porque às vezes a gente tem, por exemplo, algumas paróquias que têm mais dificuldades com o jovem, outras têm um pouco mais de facilidade, enfim. Mas é interessante, né? Que o jovem tenha esse lugar de pertença dentro da igreja. Eu lembro um dia, Dom Sérgio, né? Porque era Dom Sérgio, ele falava assim, olha, se o jovem quer tocar na igreja, então tem que ter aula de violão para o jovem na igreja. Se o jovem quer se reunir na sala, não importa se ele quebrar a mesa da sala, porque na reunião quebrou a mesa. O dízimo é para isso. Eu lembro dele falando isso. Dízimo é para isso. Depois quebrou a mesa, a gente vai lá, pega o dízimo e compra uma mesa nova, mas deixa o jovem se reunir, né? Então é importante esse sentimento de pertença, né? Dentro das comunidades. Porque nós somos a Igreja de Cristo, né? Ou lutamos para ser essa Igreja de Cristo, né? Fazer essa parte, né? Se sentir parte dessa casa, desse corpo místico que é a Igreja, né? Então, que a gente consiga, através dessa ferramenta, né? Que quem nos assiste possa aqui se interessar, porque como nós somos várias paróquias, né? E muitos de nós trabalham com jovens nas suas realidades, né? E todos nós compartilhamos isso. E como movimento de encontro de jovens, a gente também sente isso. Tem o encontro, mas o jovem depois acaba ou vivendo só do encontro, né? Então, só a cada 3 meses, né? Quando ele participa da primeira e da segunda etapa, se não a cada 6 meses, né? E ele não se aloca nas paróquias, né? Não se coloca lá, que na verdade é lá onde ele vai se alimentar diariamente, é lá onde ele vai ter a vivência contínua, que é o que a gente falou no início, né? Não dá pra gente viver só de retiros, né? É bom ter os retiros, né? É ótimo até pra gente, né? Só que não dá pra viver apenas deles, né? A gente precisa de alguma forma trazer o jovem para a realidade do dia a dia, do cotidiano, que às vezes não é o Monte Tabor, né? Não é Jesus esplêndido, às vezes tá mais para a via sacra do Jesus crucificado, mas que faz parte, ué. A gente tem que assumir a nossa fé como um todo, né? Se a gente for querer viver só o Monte Tabor, a gente vai falar só como Pedro falou, quero ficar aqui, Senhor, deixa eu ficar aqui, né? E Jesus fala assim, não, a gente vai ter que descer. Desce, que ainda não chegou a hora disso aqui não, vamos embora, que lá embaixo tem mais assunto pra gente tratar. Né? Então, a vida é essa mistura, né? Essa mistura entre as experiências do Monte Tabor, mas aí quando a gente desce o monte, tem gente
querendo pão, porque teve multiplicação. Tem a realidade da vida, do dia a dia, né? E que anseia, como a gente falava ontem com o padre, assim, e com um professor que vivem da realidade da academia, todos anseiam por Deus, mesmo que não saibam, né? E nós que já o encontramos, temos essa responsabilidade de levá-lo, né? De levar isso ao outro, né? Hoje eu até me veio aquela passagem de Romanos que diz assim, que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Olha a nossa responsabilidade como batizados. A criação espera a nossa manifestação. A criação espera o nosso agir como filhos de Deus. E aí, como catequista de crisma mesmo, às vezes eu falo, né, para os meus crismandos, olha, gente, sabe o que mais me entristece hoje nos nossos dias é que a gente não sabe diferenciar um cristão de um pagão. Isso me causa grande tristeza, porque quando a gente olha no início do cristianismo, eles eram reconhecidos. Eles não andavam com camiseta de igreja, eles não andavam com crucifixo, nada. Mas eles eram reconhecidos pela maneira como eles viviam, né? E hoje a gente não sabe porque. E aí a culpa não é dos pagãos, a culpa é nossa, né? A culpa é nossa que muitas vezes se paganizou, né? Vive como se fosse um pagão, né? Infelizmente, a gente muitas vezes acaba aderindo muito mais às realidades do mundo do que às realidades de Cristo, né? E acho que esse é tempo da gente refletir também isso, já que o Evangelho nos chama, né? As Escrituras nos chamam a morrer com Cristo, ressuscitar com Ele, já que nós estamos no tempo da ressurreição, que a gente ressuscite de verdade e consiga observar na nossa vida o que já está velho, né? O que já está morto, o que já não precisa mais existir, o que já não faz parte da minha vida com Cristo. Se eu não posso levar para a minha vida com Cristo, então não faz mais parte, não tem que fazer parte da minha vida. Isso não quer dizer que nós não tenhamos dificuldade, que nós não tenhamos nossas quedas, os nossos pecados, não é nada disso, né? Isso quer dizer que a gente tem que ter anseio pelo céu. A gente tem que ter anseio pelo nosso relacionamento com Cristo contínuo. Sempre, diário, né? Constante. E Ele é tão bom com a gente que Ele nos dá. A gente falou aqui da nossa participação como catequista de crisma, né? Eu e você. Mas Ele dá aí 2 sacramentos que é para a vida inteira. São os únicos sacramentos que a gente recebe a vida inteira. Comunhão e confissão, comunhão e confissão, comunhão e confissão, comunhão e confissão. Ué, gente, por que a Igreja e Cristo, na sua sabedoria eterna, fala assim, ó, todos os outros sacramentos é uma vez só na vida, ponto e acabou. Esses dois não. Esses 2 a gente recebe a vida inteira. Porque nós pecamos e precisamos nos reconciliar com Deus, confissão. E nós precisamos nos alimentar dele mesmo, corpo, alma e divindade, para que a gente consiga ser cristificado, né? Seja realmente um cristão. Bem, eu também falo demais, Jéssica, demais. Imagina, tá incrível, Rafa. Do que você falou, eu fiquei pensando muito e onde tá, né? Eu fico me perguntando. Eu vejo em alguns outros segmentos cristãos que as pessoas, elas convidam, elas não têm problema em falar de Jesus às vezes, em trazer aquele irmão. E aí eu fico pensando, por que às vezes pra gente e pros jovens é tão difícil a gente conseguir falar sobre a nossa religião, a gente conseguir convidar outra pessoa e trazer aquelas pessoas que não creem, que simplesmente não perderam a fé de alguma forma, né? Então, o que está sendo o nosso empecilho? O que está acontecendo, né? Onde que a gente precisa reacender essa chama? Onde a gente precisa fazer esse filtro que você mostrou, né? Que você falou de
tirar o velho que atrapalha, que está em você. E como observação desse próprio conteúdo que o Alpha ele explora, ele traz isso também. Eu lembro da gente ter muito... Vocês estão conseguindo me ouvir? Minha internet está parecendo que está falhando, então tá dando? Dá para ouvir. Então tá. Na nossa paróquia, eu acho que a ferramenta em 2017 foi apresentada claro, pelo pessoal do Alpha, né? Que o Alpha, ele veio de Londres em 70... surgiu em Londres em 77 e veio chegar no Brasil em 2012, 2013, apresentando para Dom Raimundo Damasceno, lá na Aparecida, pelo próprio Nick Gamble, que foi quem fundou o Alpha, juntamente com outro pessoal. Eles fundaram essa metodologia, né, de apresentar Jesus. Então, essa ferramenta foi fundada lá e chegou aqui apresentando já na Aparecida. E aí, Dom Raimundo Damasceno, a gente tem até o testemunho dele, né? Quem participa dos conteúdos que são apresentados, por exemplo, o Frei Raniero Cantalamessa, ele é uma das pessoas que está dando testemunho no Alpha, sabe? Poxa, a gente tem o porta-voz do Vaticano, sabe? Sim, falando junto. É uma coisa incrível de ter aquele conteúdo rico e abordado e mostrando testemunhos e sendo firmado nas palavras, sabe? Tem diversas frases que eles apresentam, pensamentos e coisas para a gente refletir sobre, de santos e passagens bíblicas, evangelhos, todo o conteúdo embasado no evangelho, essa conversão que tem. E aí ele vai reacendendo a chama das pessoas que já estão na paróquia há muito tempo e muitas vezes estão lá para falar: tá bom, o padre falou, eu vou fazer. Isso acontece muito às vezes, porque fala: para o que tá falando, eu vou fazer. E não, cadê o amor? Cadê o sorriso? Cadê a felicidade de você fazer? Você está fazendo para Deus. Está fazendo para converter pessoas, sabe? Você está trazendo pessoas a Cristo para sentir a felicidade que você sente. Mas cadê a sua felicidade? Cadê o seu amor, a sua devoção por Ele? Então isso vai transformando, sabe? Vai reacendendo a chama. A gente tinha, na apresentação do Alpha, lá em 2017 na paróquia, eu lembro que Dom Jorge, ele dá um testemunho falando assim, que foi apresentado por Dom Carlos, numa reunião que eles tiveram, falando assim, Dom Carlos falou: olha, se você tiver um grupo de jovens lá, ou estiver precisando de um grupo de jovens na sua paróquia, tem um projeto muito interessante, chamado Projeto Alpha, que você pode descobrir um pouco dele e apresentar na sua paróquia. Aí Dom Jorge entrou em contato com o pessoal da América Latina, porque até então era um pessoal um pouco mais de fora que cuidava, né, que ajudava. A gente já tem o conteúdo traduzido, mas era o pessoal de fora que cuidava. E aí eles vieram e apresentaram aqui na paróquia. Eu acho que nós tínhamos 30, dos 30, nós tornamos 8. E foi pequenininho que a gente começou. Eu lembro que a gente fez todos os encontros, fez o retiro, né, que é o dia Alpha e tudo mais, que é o encontro com o Espírito Santo que, rapaz, eu falo uma coisa, que ali o negócio é fogo mesmo, assim, sabe? O negócio, você tem um encontro com o Espírito Santo, lógico, eu lembro muito do Raniero Cantalamessa falando assim: o Espírito Santo, ele respeita você. Ele vai se apresentar da forma que você, como ser, sabe, conseguir ali. Então, você tem um encontro de diversas formas que a gente conhece. Conforme a gente vai trabalhando com isso, você tem um encontro da forma que é necessária para você se apaixonar por Jesus. Então, depois desse encontro, ainda tem mais alguns pequenos encontrinhos, mas enfim, o que eu quero concluir dessa parte é, depois desse pequeno grupo de 8 pessoas que a gente fez, nós apresentamos a paróquia falando: olha, você que tem dúvidas, perguntas sobre a vida, questões de fé, qualquer questão que você tenha sobre a vida, eu queria conversar. Porque, como diz o próprio Papa Francisco, né, nós vivemos um mundo surdo, um mundo que todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir. Cadê a parte que você ouve e responde o seu irmão? Que você ouve, aceita e conversa. E aí entra, né, com a religião, entra com várias coisas, aí também essa parte de ouvir, aceitar e conversar, ter um diálogo. E aí esse projeto, ele vai apresentando
tudo de uma forma bem, digamos que, tranquila para as pessoas que estão de fora e para a gente que está de dentro, grandioso, que aproxima, que mostra quem são as pessoas que estão na sua comunidade e mostra o quanto Jesus está atingindo você, vê aquilo acontecendo. Então, daquelas 8 pessoas, nós fizemos encontros com 70, e dos 70, hoje em dia, nós somos cerca de 30, 40. Então, para todo o alfa que a gente faz, vai oscilando ali, a gente consegue até 50 pessoas tranquilamente assim para fazer os encontros só de organização. São pessoas que fizeram o projeto, que participam de pastorais, que foram para pastorais da paróquia e que hoje em dia estão ali participando das pastorais e o que precisar elas também ajudam a retornar. Jaque, uma observação aqui, eu parei tudo porque eu vi o comentário da Jaque, saudade de você. Ela era apresentadora junto com a apresentadora e eu era repórter lá. Ela me ensinou tudo da parte de TV. Jaque, saudade. Depois tem que te apresentar o Projeto Alfa, Jaque. O Projeto Alfa para você também é legal. Mas enfim, já aproveitando, já falando do projeto. Mas para concluir, graças a Deus, assim, só os testemunhos, assim, só de ver a mudança que Jesus fez na vida daquelas pessoas por encontros super básicos, eu acho que isso trouxe cada vez mais as pessoas para a paróquia e para o trabalho nosso, para o trabalho de lá. E é isso. Jéssica, eu queria que você fizesse um momento de oração conosco, como você bem disse, né? A oração, ela é aquilo que movimenta, que sedimenta, é o elo, é o fogo, é aquilo que une, né? Eu sempre disse isso aqui também. Eu falo que, olha, que a oração é quem nos une e quem nos faz, inclusive, perceber, né, essa realidade do combate espiritual, né, que existe na nossa vida, né? E que muitas vezes, se a gente não se abre a ela, a gente é capaz de colocar o outro como inimigo, enfim, né, cedendo ao homem velho. Quando, na verdade, o nosso real inimigo, diz-nos de São Paulo, são os espíritos, as potestades, enfim, não é contra a carne e o sangue que nós devemos lutar, né? Então, eu queria convidar você, né, a fazer essa oração conosco, a fazer esse momento de oração, principalmente, acho, pela juventude, né, pelos jovens que a gente tanto ama e tanto evangeliza e tanto busca evangelizar, porque na juventude realmente é o tempo da decisão, é onde a gente se decide, né? Para onde eu vou, o que eu vou fazer, que caminho que eu vou tomar, que vocação que eu vou seguir, que profissão que eu quero ser. Mas mais do que todas essas decisões, que a gente possa se decidir por Cristo, né? Como Santa Teresa d'Ávila, ter uma decidida decisão. Então, assim, que a gente possa decidir, né, constantemente e que a gente possa rezar muito por esse chamado que Deus nos deu, né? Aceitar os desafios de um mundo que oferece muito mais diversões, muito mais coisas, talvez, agradáveis, prazerosas, enfim, do que a gente possa oferecer. Mas a gente tem Cristo para oferecer e eu tenho certeza, né, igual o testemunho de um dos nossos convidados, que na Fundação Casa, um dos jovens teve um encontro com Jesus Eucarístico, repousou no Espírito, voltava, repousava de novo, voltava e falou assim, quando voltou, eu não tive isso com droga nenhuma eu tive isso, né? Então, assim, é exatamente isso, né? A gente tem Cristo, é Cristo que a gente tem para oferecer para as pessoas. Talvez a gente possa cair na tentação de querer oferecer outras coisas, né? Querer oferecer, enfim, um paraíso terrestre, enfim, outras coisas, outras formas. Não. A igreja nunca nos ensinou a trabalhar desse jeito, né? A igreja sempre nos ensinou a oferecer o Cristo e deixar que o próprio Cristo tome conta. Que o próprio Cristo conduza a vida das pessoas, né? E é isso, né? Agradeço muito
a sua participação, agradeço muito a sua disponibilidade de estar com a gente nessa noite, encerrando essa semana de 8 dias na misericórdia, voltados para a misericórdia de Deus. E aí quero que você feche então com a oração, em caso você queira falar mais alguma coisa, todo seu. Obrigada, Rafa. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente nessa conversa. Eu fiquei muito feliz pelo convite, de verdade. Nervosa também, mas muito feliz por poder falar um pouquinho da transformação que foi toda a minha caminhada e até hoje o que sou. Tudo o que faço foi Deus que colocou no meu caminho. Eu tenho completa certeza disso, porque não há outra explicação de verdade que não seja isso. Eu não precisei ser Tomé, né? Que precisava ver aquilo acontecer para crer, eu só acreditava e tudo foi caminhando. Às vezes a gente tem alguns problemas, mas tudo vai caminhando certinho. Só como observação para todo mundo que está aqui e quiser saber um pouquinho mais sobre o projeto, é uma ferramenta completamente gratuita, ela é para sua paróquia, ela pode ser feita em prisões também, porque tem Alfa Prisões para ajudar na evangelização lá, ela pode ser feita em colégios também, ela pode ser feita em empresas, então é uma ferramenta completamente gratuita pela igreja, para a igreja, e a única coisa que ela quer é ajudar na evangelização. Ponto. Simples e puramente contribuir com a evangelização das paróquias e das igrejas. E é isso.